A meditação de hoje, terça-feira, 2 de maio de 2023, tem como título O Foco da Adoração. O texto bíblico está em Isaías 6,5, que diz: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Toda reunião de culto tem o ponto principal da adoração. Para alguns, o mais importante é agradar os crentes, os membros da igreja. Para outros, o mais importante é agradar os não convertidos que visitam a igreja. As estratégias de marketing dizem: agrade o cliente, faça tudo para que ele volte, fidelize. Porém, de acordo com a Bíblia, o foco da adoração não é o ser humano com suas necessidades, seus desejos e anseios. A adoração está centralizada em Deus. Em Isaías 6, lemos sobre um jovem profeta aflito. Deus o havia chamado para ser profeta, mas a situação de pecado e maldade do povo era tamanha que ele estava pensando em desistir. Em sua angústia, foi ao templo para orar. Chegou o mais perto que podia do pórtico e, ao abrir o coração a Deus, foi tomado em visão. De repente, já não estava diante do templo de Salomão, mas dentro do templo celestial, onde está o trono de Deus. Ele teve o privilégio de presenciar a adoração do céu. Ali estava o primeiro escalão do universo, os anjos serafins, em adoração. O foco desse culto celestial estava em Deus. Isaías apenas observou. O que o profeta aprendeu sobre Deus o impactou profundamente. Ele se sentiu muito pequeno e pecador e por isso disse: Ai de mim, estou perdido. Verso 5. Após essa confissão, foi dito a ele: a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Verso 7. Isaías fora ao templo com a intenção de falar a Deus que não queria mais ser profeta. Mas ao escutar Deus perguntando: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Ele se apressou em atender e clamou: eis-me aqui, envia-me a mim. Verso 8. O que ocasionou essa mudança? Ele mesmo respondeu: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Agora, com uma nova visão sobre quem Deus é, o desânimo desapareceu. Ele fora transformado ao participar de um culto em que Deus era a única atração. Você já passou por uma experiência semelhante? Pode dizer como Isaías: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos? Ore comigo agora. Ó Deus amado, Pai querido, Senhor, nos ajude a entender que o Senhor é o foco da adoração. Que toda vez que formos à igreja, ao teu templo, à sua santa casa, nós possamos ter isso em mente. E que ao sairmos, nós possamos dizer como Isaías: os nossos olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E que isso possa ser uma realidade aqui na terra, para ser uma realidade por toda a eternidade, quando Jesus voltar para nos buscar. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado.